Estamos de volta de frente com o cantor Amado Batista. Amado, eu vou tocar nesse assunto porque eu fiquei arrepiada com essa história sua, esse pedaço da sua história que eu não conhecia. Você estava lá muito bem da vida, você trabalhava ainda na livraria, você já cantava profissionalmente? Não. Não? Profissionalmente comecei a cantar depois que a partir de 75, quando eu já estava nas minhas lojas já. E você, então, trabalhando na livraria, conhece, na época que eu não era aqui? 70, 71, por aí. Uhum. Aquela época. Uhum. Você conheceu ali um monte de gente que ia lá comprar livros de grandes autores, não é? Os grandes russos, os comunistas considerados naquele período, enfim. E gente que tinha ideias de esquerda. Não é essa a história? Exatamente. Um deles, um professor, faz o quê? Conta. Bom, vários deles ali, um era professor que me deu uma carta, uma procuração para que eu pudesse receber o salário dele do Estado para mandar para ele onde ele estava, que era em Carolina, no Maranhão. Né? Eu os conhecia, eles viam todas as noites, eu trabalhava até 10 horas da noite, eles iam para lá para ler os livros. E eu facilitava a vida deles para ler os livros proibidos, tipo Che Guevara, o Mãe de Máximo Gorki, esses livros que eram meio suspeitos. Até o Jorge Amado era, porque ele também é comunista, era comunista, né? Então eu facilitava a vida deles. Também não era que eu facilitava aquilo que eu queria ofender ninguém. Eu tinha uma inocência muito grande. Você lia esses livros ou não? Eu lia, sabia o que estava dizendo e tal, mas nunca fui influenciado a ser comunista, a estar contra o governo, nada disso não. Eu conheci os caras e disse que quem anda com quem está fazendo as coisas erradas, isso é errado também. Né? Esse professor que te deu uma procuração e pedia para você mandar essa grana, ele não estava no Maranhão, ele estava lá. Ele mandava só o dinheiro para o Maranhão. Ele morava lá e lecionava lá. Depois ele, com medo de que pudesse ser preso, talvez, ele foi embora para o Maranhão e me deixou essa procuração para receber e mandar o dinheiro para ele. Só que você não sabia que ele estava... Eu não sabia, não tinha a mínima ideia de que eles tinham projetos tipo detonar quartéis com bomba. E que ele estivesse sendo perseguido pela repressão, nada? Eu não sabia das reuniões deles, eles tinham reuniões, eles tinham códigos que eu não sabia. Não tinha a mínima ideia. Eu trabalhava na loja, tinha amigo deles e deixava eles ler certos livros que tinham uma certa suspeita da Polícia Federal e tal. Mas eu não tinha nenhuma ligação com eles, política nenhuma. Infelizmente, fui preso porque eu era uma das pessoas simples, inocentes da história e conheci os caras, só isso. E aí, você ficou 2 meses preso, 2 meses preso, 2 meses de muita tortura. Você foi torturado mesmo? Muito. Conte. Você consegue falar sobre isso com naturalidade hoje? Eu saí muito revoltado na época, Gabi, muito revoltado. Você pensou até em suicídio? Não. Pensei em virar um andarilho de rua. Pensei, sei lá, não teve motivação a vida para mim. Felizmente, a base estrutural que eu tenho de família fez com que eu levantasse a cabeça, cuidasse das minhas lojas e crescesse, enfim. Mas eu saí de lá arrasado. O que fizeram com você? Me torturaram, me deram choque, me deram pressão psicológica, uma série de coisas. Inclusive eu li, tem uma das coisas que eles faziam, botavam um capuz. Isso, eles colocavam o capuz, me torturavam, às vezes batia na mesa inesperadamente. Porque você estava com a cabeça coberta, você não sabia. Fazia todo tipo de tortura. Falavam que ia te matar. Exatamente, que ia jogar de cima do avião, embaixo no rio, que ia botar uma cobra aí comigo. Essas coisas que é para que você, sei lá, eu já tinha contado tudo que eu sabia, não tinha interesse de esconder nada, mas eles sempre achavam que você ainda tinha alguma coisa mais para contar. Como é que você conseguiu sair dessa? Eu não sei, chegou um momento que eles perceberam que eu não tinha nada a ver com a história, que eu era inocente, que eles já tinham tirado talvez tudo de mim que eles queriam tirar, já tinha aprendido todos os caras que eu conhecia, eu via os caras sofrendo lá também, sabe? Amado, hoje, em épocas de comissão da verdade, você não tem vontade de ir atrás desses caras? Você não tem esse desejo de fechar essa história da sua vida? Sinceramente não, sabe, Gabi?
Eu acho que eu estava fazendo uma coisa errada também, eu acho que... O que você estava fazendo de errado? Não, acho que eu não tinha que de estar contra, brigando contra o governo. O governo estava defendendo também de pessoas que estavam querendo tomar o país à força, com as armas nas mãos. Nós podíamos ter virado uma Cuba, se isso tivesse acontecido. Ou não? Será? Será que não? Será, mano? Será que não? Você passou pro lado dos seus torturadores? Não passei pro lado de ninguém, não. Eu acho que quando uma criança cospe a sua cara, chuta a sua canela... Mas o que você estava fazendo errado? Você estava mandando dinheiro pro cara? O que a mãe e o pai devem fazer? Não deve corrigir? Deve corrigir. Então, eu estava fazendo uma coisa que não era correta. Eu acho que... Você acha que foi uma boa correção que te deram? Eu acho que foi. Você está louco, amado? Não estou, não. Você tá louco, você saiu de lá perdido, sofrer tortura física. Não, saí nem realmente. Criança, a gente não faz isso. Você Não, seria não faz. Eu acho que não é a forma de corrigir alguém, mas eu estava errado. Enfim, eu acho que estava errado. Por que você mandava o dinheiro? Não, porque eu estava cobertando, talvez, pessoas que estavam querendo tomar esse país à força. Eu acho que se nós queremos democracia, não é essa forma de você administrar um país, de você tomar os poderes do país. Não é assim. É democraticamente que você tem que ganhar. Tanto é que eles acordaram depois... Mas é que o outro lado não tomou o país democraticamente também. Você sabe, foi um golpe. Mas, enfim, eu entendo a sua posição. Esse é um assunto encerrado para você. Para mim, é isso. Totalmente encerrado. Bom, quando é que você retoma, readquire suas forças e vai à luta? Por exemplo, eu recebo hoje uma pensão do governo, que eu acho desnecessário isso, porque parece que só a gente que foi torturado. Quantos soldados morreram? Você recebe? Também? Recebo. Quantos soldados morreram na mão desse pessoal também? Quantos policiais morreram defendendo nosso país? Quanto você recebe? Não, eu recebo, sei lá, R$1.000, R$1.000 e poucos reais por mês, mas é alguma coisa do Estado que... Mas foi uma coisa espontânea ou um advogado que foi atrás? Não, espontânea porque criaram o pessoal do direito da anistia, e aí, espontaneamente, me procuraram e tal, né? Amado, e quando é que você se recupera de fato e vai à luta e começa a cantar? E aí, eu sei que seu primeiro disco não deu muito certo. Não. Mas o segundo... Minha família comprou, viu? Não acredito. Como é que foi esse primeiro disco? Bom, eu fiz o disco... Aí você já estava com quantos anos? Eu estava com 24 anos. Isso foi em 75. Depois que eu já tinha as 4 lojas, né? Aí a gravadora Chororó, Oscar Martins, dono da gravadora, me deu uma chance de gravar o primeiro disco, né? Me convidou para gravar e eu falei, o que eu mais quero, né? Só que eu quero gravar assim, assim. Eu sempre imaginei o tipo de música que eu queria gravar, ou como eu queria gravar. E ele me deu todo esse apoio. E fui para o estúdio, na sobra de estúdio de um amigo meu que era ídolo na época, o Ari Gonçalves, que era sucesso lá em Goiás, em vários estados. E vim para São Paulo com ele e na sobra de estúdio dele eu gravei um compacto duplo. Eu pude perceber na hora, eu falei, olha, Oscar, eu quero que você me acompanhe no estúdio, porque às vezes os músicos não vão querer tocar como eu imagino que tem que ser. E, dito e feito, chegou na hora, os músicos ficaram me odiando, porque eu não era ninguém, cheguei e falou, não quero isso, não quero aquilo, quero que seja assim, assim, assim. Aí o Oscar estava lá, o dono da gravadora, não é para fazer como ele quer. Aí os caras, vamos dar um tom aí, você sabe pelo menos cantar, né? E tocaram, eu cantei relativamente bem, os caras, não, vamos gravar. Qual era a então. música? Canta um pedacinho. A música que eu gravei foi um clássico da música sertaneja, chamada Chitãozinho e Chororó, que é a música que deu origem ao nome da dupla Chitãozinho e Chororó, né? Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa na cidade, nem que seja bangalô. Eu moro lá no deserto, sem vizinho, vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o Iambu, Chitão e o Chororó. Bonito. E aí? Você gravou? Gravei, esse disco saiu. Não aconteceu nada. Mas como não aconteceu? Quantos discos você conseguiu vender? Eu tive vendido uns 1000 discos. Nas suas lojas todas. Por aí. Mas eu tive... As pessoas sempre abriram as portas para mim, os radialistas em Goiânia, e toquei a música. Não tinha que acontecer, talvez mesmo. Mas eu podia analisar que eu estava relativamente cantando bem, eu poderia continuar. Eu sempre procurei ter autocrítica do que faço. Falei, eu acho que eu tenho condições de continuar se eu escolher uma boa música, se eu encontrar uma boa música. Foi quando eu encontrei meu parceiro, Reginaldo Sodré, que apareceu com uma fita cassete lá, e eu achei maravilhosas as músicas dele, e começamos a compor juntos. E por ironia do destino, fizemos uma música chamada Desisto. Juras que ouvi, frases que escrevi, pra enfeitar nossa ilusão.
seu coração. Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração. E essa música, para mim, é surpresa. Quer dizer, surpresa nem tanto, mas uma surpresa muito agradável, grande, porque ela foi primeiro lugar entre as 100 mais do ano, em 76 para 77. Vocês venderam 1 milhão, você vendeu 1 milhão Não, de essa música discos. vendeu em torno de 100 mil discos, porque a Chororó é uma gravadora pequena, mas 100 mil discos era um disco de ouro. E ela não foi sucesso no país inteiro, foi nos 6 estados mais ou menos. Mas foi tanto sucesso, tão sucesso, que mexeu com São Paulo. São Paulo tinha que comprar essa música, os atacadistas, para vender para Minas Gerais, para o Paraná, para Goiás, para Mato Grosso, para Brasília, Pará, enfim, uns estados que essa música virou o primeiro lugar entre as 100 mais do ano. Isso era uma força muito grande, né? Então, ela fez com que eu pudesse continuar e Aí tudo se abriu. tudo se abriu. É nessa época que você veio morar em São Paulo ou não? Não, eu ainda gravei o meu primeiro LP, com 12 músicas inéditas, aliás, 10 músicas inéditas, sendo 9 minhas do Reginaldo Sodré. E depois continuou fazendo sucesso com a música Borboletas, Mãe, mas o Desiste continuava. Nesse disco, nós incluímos no disco, aliás, no disco de 11 músicas que Desiste estava lá. E as gravadoras começaram a procurar quem esse tal de Amado Batista estava vendendo tanto disco, vamos trazer ele para cá e tal. E eu sonhava em gravar nas gravadoras grandes e ninguém me dava atenção. Mas quando eu estourei com a música, todo mundo queria. E todas elas querendo levar e tal, mas tinha uma multa na Chororó para pagar, e quem resolveu pagar essa multa e me levar para lá foi a Continental, que era uma gravadora nacional de peso, né? E ela foi lá na Continental, acertou a multa lá, pagou, me trouxe, e eu gravei um disco chamado Sementes de Amor. Era o 4º disco da minha carreira. E esse disco vendeu 1 milhão e 100 mil discos. Que tem a música No hospital, na sala de cirurgia, pela vidraça eu via você sofrendo a sorrir, e seu sorriso aos poucos se desfazendo, então vi você morrendo, sem poder me despedir. Isso Nossa Senhora! Isso emocionou o país inteiro. 1 milhão e 100 mil discos. Você já estava aí, a essa altura, fazendo shows pelo país? Ainda não estava fazendo show assim que eu pudesse sobreviver da música. Eu já era sucesso em poucos estados, mas ainda não tinha uma estrutura, ou não conseguia sobreviver da música ainda. Tanto é que eu cheguei no 3º disco e cheguei a ter vontade de parar de gravar, porque não estava conseguindo sobreviver. Mas era sucesso. Aí quando eu vim para Continental, que estourou essa música no país inteiro, aí sim. Aí comecei a fazer show no país todo, em São Paulo, nos clubes em São Paulo. Foi nessa época que começou a chover literalmente mulher na sua vida ou não? Ele Não, tem uma assim, história, gente. Choveu uma mulher. Você tinha uma mulher pendurada no teto e caiu no seu sim, sofá. verdade. Como é que foi isso? Isso foi aqui em São Paulo, em São Miguel Paulista. Acontecem coisas incríveis, às vezes, para fã chegar perto de você. Nesse dia, eu estava fazendo show. Quando eu terminei o show, ela conseguiu entrar dentro do camarim, entrar no alçapão e esconder lá em cima. Terminou o show, estava dentro do camarim conversando com os músicos, e lá, as visitas, tirando foto, fazendo autógrafos. E quando de repente o teto desabou lá de cima, o menino lá, e caiu em cima de um sofá dentro do camarim. Um susto em todo mundo, né? E, poxa, a menina toda apavorada, nervosa. Felizmente ela não machucou, porque podia ter uma consequência pior. É fato mesmo, aquele negócio de mulher se esconder embaixo de cama, dentro de armário, é verdade? Verdade, isso acontece. Você está rindo com uma cara, você transou com fã? Não, claro que não. Não mente pra mim, Não, amado. Gabi, Olha, o meu não. sensor aqui está dizendo fã que é sim. fã, você tem que tratar com carinho, com amor e respeitá-la. É isso que a gente tem que fazer. Você sabe o que continua igualzinho em você também? Quando você mente, você fica vermelho, amada. Nós estamos terminando o 2º bloco de frente com o cantor Amado Batista. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.